Começando pelo clássico aqui do Rio de Janeiro, começando pelo Fla-Flu, 0-0, uma excelente noite pro Raed e pro Pedrinho e pra você que tá aqui acompanhando. Ô, Pedrinho, eu vou te falar um negócio, cara. A gente gosta de vir falar de jogo, né? Falar do que aconteceu em campo, da proposta do Diniz, da proposta do Sampaoli. Mas eu particularmente, fico chateado quando a gente chega aqui, né, pra fazer o pós-jogo e o protagonista do jogo é o árbitro, né? E hoje o protagonista do jogo no Maracanã foi o Sávio Pereira Sampaio, né, pela postura em campo, como conduziu o jogo. Foram 13 cartões aplicados, 12 cartões amarelos e um cartão vermelho para o Luiz Araújo já na reta final do jogo, por uma falta dura no Marcelo. Pela recorrência do VAR, muitas vezes por necessidade, né, porque o árbitro não viu coisas claras no campo, outras vezes por interferência. Eu gostaria de ter visto mais jogo no Maracanã, vi mais arbitragem do que jogo, Pedrinho. Beleza, Igor, Raed. Igor, acho que tem um ponto de observação. Os árbitros também estudam as equipes hoje em dia, né? Conversando com alguns árbitros. Eles pegam a característica dos modelos da equipe, como elas jogam e tal. Eu acho que uma referência para esse jogo foi o jogo da Copa do Brasil, onde o Fluminense era pressionado pelo Flamengo, né? Na realidade, o Flamengo fazia muitas faltas, né? E acho que teve já ele já entra com essa percepção para o jogo e tenta neutralizar isso através dos cartões amarelos. Já entra condicionado. Acho que pelos jogos que antecederam essa partida, porque são equipes que, principalmente o Flamengo, que foi marcar lá em cima, o Fluminense também tomou muito cartão, até por característica individual, no tanto que quando o Felipe Melo toma o cartão, o Ganso vai lá e fala, você deu porque foi o Felipe Melo. O primeiro do jogo. Foi o primeiro do jogo. E o Ganso toma na reclamação. Então ele olha todo o histórico, coletivo e individual. E aí isso ele já vai meio que induzido, e não é de maldade, porque ele já vai predisposto pelo que aconteceu. O campo também prejudica muito, né? A gente estava falando sobre o jogo no gramado do Corinthians e ali peteca muito, isso proporciona mais contatos. O Fluminense muitas vezes não consegue sair jogando porque tem que dar 2, 3 toques na bola e aí facilita a pressão do adversário e aí tem muitas faltas. Mas em alguns acertos, né, no gol do Fluminense, eu acho que realmente foi falta no Cebolinha, né, no gol que o Arias fez. Depois aí tem uma dúvida para a gente discutir, que foi no gol do Gabigol, uma possível falta do Pablo no Cano. O Raed, ontem, né, na arbitragem, a gente falava e fazia essa comparação ali antes de entrar aqui no ar. Ontem era na Neoquímica Arena, num baita de um jogo que abriu o fim de semana de futebol brasileiro pela Copa do Brasil, a classificação do Corinthians para cima do América. A gente teve jogo, a gente teve bola, tem gramado, né, para jogar e teve uma arbitragem discreta, passando do início ao fim do jogo, até as penalidades. A gente não falou de arbitragem ontem, eu estava aqui no Troca, né, na primeira e na segunda edição, a gente não falou sobre arbitragem no jogo da Copa do Brasil e também não falou no jogo do Botafogo contra o Bragantino, que foi o jogo que abriu essa 15ª rodada ontem, 9 horas, com a vitória do Botafogo. Hoje, né, o sentimento para algum lado, né, por todos os lances polêmicos, daqui a pouco a gente vai passar por todos, né, tanto o lance do gol ao lado do Flamengo, do Fluminense e outras questões do jogo. Alguém sai do Maracanã hoje com o sentimento de prejudicados, torcedores, os clubes, daqui a pouco, inclusive, a coletiva, tanto do Diniz quanto do Sampaoli. Alguém sai com esse sentimento por causa da arbitragem do Sávio Pereira Sampaio? Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Boa noite, Pedrinho. Boa noite a todo mundo ligado aqui no Troca. As equipes vão reclamar. É uma praxe do futebol brasileiro, né? O jogo acontece, equipe reclama. As equipes vão reclamar da arbitragem. Eu achei que a arbitragem do Sávio, ela mudou de conceitos durante a partida, tiveram lances similares no primeiro tempo e no segundo tempo, que ele teve decisões diferentes. Então isso para mim é o que pauta como foi uma arbitragem. Se no início do jogo, se no final do jogo você aplica com rigor um cartão que no início do jogo você não deu cartão, então isso significa que a arbitragem mudou de opinião durante uma partida e isso aí é ruim para as equipes que jogam. Foi um jogo que, quando as equipes tentaram jogar, o Flamengo, durante os primeiros 20 minutos, conseguiu fazer uma pressão no Fluminense, impossibilitou o Fluminense jogar, depois a intensidade diminuiu, o Fluminense conseguiu sair a bola no primeiro tempo, ali perto dos 25, até o final do primeiro tempo, e aí equivaleu a partida, né? Conseguiu igualar o jogo com o Flamengo. No segundo tempo, o Fernando Diniz, já ia falar Felipe Diniz, Felipe Diniz está de férias, o Fernando Diniz fez uma modificação ousada, colocou o Lelê no lugar de um volante, Martinelli, e aí quebrou totalmente a linha de marcação do Flamengo. Durante o programa eu vou mostrar aqui como é que foi isso. A gente está vendo os melhores momentos do jogo. E eu hoje, quando acaba o jogo agora, Pedrinho, que a gente estava esperando aqui o final do jogo, a gente viu pouco futebol, cara. Além da questão da arbitragem em si, e que tem uma interferência clara para mim dentro do jogo,
não de favorecimento, mas de ritmo do jogo, né, da forma como apitou o jogo. Até concordo contigo na questão de estar condicionado ao que aconteceu em clássicos da Copa do Brasil entre as duas equipes. Mas ficaram devendo, né? Flamengo e Fluminense, tecnicamente. Se a gente fala de um Flamengo, né, que tem prateleira de cima de investimento, um time que vem melhorando com o Sampaoli, e o time do Diniz com essa qualidade de jogo, cara, com troca de bola. Só antes de avaliar o jogo, realmente, o gramado faz a diferença e a gente não vai entender isso. Muita gente ainda está na cabeça futebol raiz, que jogava em campo ruim. Enfim, os toques de primeira, eles são essenciais hoje para um jogo tão apertado. O Flamengo conseguiu pressionar no primeiro tempo, pela dificuldade dos jogadores terem que dar 2, 3 toques numa saída apertada, e isso facilita a pressão. Foi com igualdade numérica, isso também facilita. Com 25, 26 minutos do primeiro tempo, o Fluminense consegue se estruturar no campo do Flamengo. E aí começa a trabalhar numa zona mais confortável para o Fluminense e desconfortável para o Flamengo. O Flamengo sem bola não gosta. São jogadores que não têm característica, a gente fala isso já há muito tempo. Esse é o lance do gol no lado do Fluminense, Pedrinho. Que já é uma característica diferente do jogo do Fluminense, de transição, de velocidade, numa roubada lá na frente, que acabou sendo falta do Cebolinha. O árbitro foi rever e, para mim, foi falta realmente. A gente estava vendo o jogo na hora ali, a gente falou. E o impressionante da crítica que a gente faz à arbitragem é porque nos lances decisivos do jogo... E como é que a gente está aqui... com uma imagem rápida, ele tá ali no fervor do jogo, de frente pro lance. Os lances decisivos não só esse, ter a percepção, sabe? Então, assim, esse lance é um lance até fácil dentro do jogo, dentro do campo, né? Pra você olhar. Principalmente pelo posicionamento dele. Ele estava a 2 passos do lance. Ele decidiu não marcar uma falta, porque ali foi uma opção dele. Não vou marcar a falta, porque eu acho que o Cebolinha se jogou, uma falta nítida. E aí a gente começa a questionar a arbitragem. Porque a arbitragem brasileira não é só no jogo de hoje. A arbitragem brasileira é uma arbitragem que parece que não sabe o que é futebol. E o que acontece também por exemplo, os árbitros, eles fazem quase que os mesmos projetos, não, os mesmos percursos que o atleta. Então ele sai do jogo no Maracanã, descansa amanhã, viaja, vai para Porto Alegre para fazer outro jogo. Ele não tem nem tempo de se condicionar. Ele não tem nem tempo de fazer uma revisão, uma avaliação. A rotina é muito parecida. Só que ele acaba que o treino dele é muito particular, Igor. E esse o gol, Pedrinho, anulado, o gol do Flamengo. Deram uma falta do Pablo em cima do campo. Aí eu tenho dúvida se foi falta ou não. Tem uma imagem por trás, que é mais lenta, que dá a sensação que a carga do Pablo é muito forte no cano. Mas na velocidade normal, para mim é muito natural aquele contato ali. A gente vai voltar nesses lances passo a passo. A gente está vendo já o terceiro lance de VAR, o terceiro caso que é a expulsão do Luiz Araújo. Por que esse lance, para mim, ele é muito difícil do VAR ter uma avaliação melhor do que do árbitro? Porque no árbitro, do campo, ele vendo o lance, ele consegue perceber a intensidade da falta. Quando ele vai pro VAR, ele já está com a imagem. E a imagem pode levar ele para outro caminho. Ali no fervor do jogo, na temperatura, ele sentindo, ele está vendo o contato do Pablo com o Cano, ele está percebendo se aquele contato, por mais que tenha um movimento, se o movimento é para realmente causar uma falta, né? Tem a força excessiva para que o Cano caia, ou se o Cano já está se projetando e essa imagem, quando ele vai para a televisão, muda completamente o que ele viu no campo. A gente vai voltar para essa discussão. Agora vamos lá para o Maracanã. O Sampaoli está falando, coletiva do treinador do Flamengo. Vamos buscar gente que por ahí conduzca por dentro, gente que nos estire por fuera. Cuando ellos trocan a Lelé como doble punta ya, tener a Wesley muy alto era una incomodidad para nosotros, entonces yo decidí bajar a Wesley y poner un extremo por derecha como Luis Araújo, modificar estructura porque estábamos muy expuestos. Y bueno, son decisiones, ¿no?, que uno toma para corregir cuando o time está um pouco complicado. Sampaoli aqui, Raiza Simplício da Gol. Você disse que o Fluminense no segundo tempo, o que aconteceu no segundo tempo foi uma imposição do Fluminense. Por que o Flamengo não conseguiu reagir, né, a essa imposição do Fluminense, ou se você acredita que em algum momento o Flamengo conseguiu reagir? E queria que você falasse sobre a opção pelo André, que é a primeira vez, se não me engano, que ele é utilizado por você, mas ele já faz parte ali do grupo. Qual foi a tua ideia colocando ele em campo? Não, eu penso que o time hizo un primer tiempo de mucha exigencia física, presionando o tiempo todo a Fluminense y metiéndolo perto de su arco.
Y el segundo tiempo sentimos un poco ese ritmo de imposición del primer tiempo y ya los ajustes de presión en campo rival eran diferentes. Otimi rival salía de nuestra presión, entonces ya Otimi empezó a reducir espacios hacia atrás y la posibilidad de André era porque ya en ese momento yo como entrenador aposté a velocidad más que de juego. Entonces aposté a un jugador profundo, com muita decisão de cara al arco e não de cara de jogo. Jorge, boa noite. Aqui, Bruno Vilafranca da S1 Live. A gente viu que no primeiro tempo o Flamengo tinha as linhas mais próximas e conseguindo tirar proveito, né? Apertando a saída de bola do Fluminense. E conseguindo, muitas vezes, roubar ou quase roubar essa bola. No segundo tempo, eu tive a sensação de que, pelo menos, a linha defensiva não estava acompanhando tanto, não sei se pelo cansaço, então o Fluminense trabalhava um pouco mais por dentro, conseguia uma liberdade para sair jogando. E, além disso, fazia algumas inversões, lá para o lado direito, principalmente, e levava alguma vantagem nas jogadas criadas, da direita para a esquerda, desculpa, lá para o lado esquerdo de ataque. Eu queria saber de você se isso tem mais a ver com alguma falha tática ou se o time, de fato, sentiu mais a parte física e não conseguiu acompanhar um time que estava mais inteiro, que era o time do Fluminense. As dos cosas. Pienso que cuando el rival encontró, creo que Denis trocó y empezó a jugar intentando llegar usando el ancho. Normalmente usa mucho el ello vertical. No, Fluminense muy pocas veces troca de lado. Como estrategia, empezaron a jugar de lado a lado y eso, como nosotros no presionábamos a tiempo, nos modificaba y nos hacía correr y nos eliminaba a lo ancho del campo. Eso fue una cosa que nos sorprendió un poco, nos ajustamos, pero realmente complicó porque nos terminábamos hundiendo en campo propio y esa situación sí que fue sorpresiva tácticamente. Tratamos de corregir, mas a lo lapso del tiempo también el cansancio empezó a generar en la mitad de la cancha, Gerson, Arrascaeta, Rivero, y eso generó que perdiéramos timing de juego y bueno, y ahí empezamos a um pouco a suportar o jogo. Boa noite. Tá aí o Sampaoli, treinador do Flamengo, coletiva logo depois do empate em 0-0 no Maracanã. A gente vai passar por polêmica, né? Na hashtag troca de passes, tem 18 polêmicas para cada lado. Então, acho que mostra o tamanho, né, da omissão da arbitragem hoje. A gente pode falar do uso do VAR. O VAR chamou em várias situações e o árbitro foi e mudou, né, o que marcou dentro de campo, ou o que deixou de marcar. Então, vamos passar por algumas das polêmicas do jogo. Primeiro, o gol ao lado do Fluminense. O Fluminense abriria o placar naquele momento, o jogo estava 0-0. E nessa jogada, uma falta no Everton Cebolinha, que não é marcada pelo Sávio em campo. Olha quantos metros ele está do lance. Está perto do lance. Quase 2 passos. Tá na Se cara tivesse uma análise tática, mostrava ali o árbitro ali do lado dos jogadores. Olha, essa é a falta. De frente para o lance. Ele está muito perto do lance. O Arias Aí me explica, Igor, como é que ele ali, vendo o lance, está no fervor, está sentindo, está vendo o movimento, ele não consegue enxergar. Aí ele vai pro VAR para... Cara, isso é uma loucura, cara. E essa intervenção do VAR, ele vai até o vídeo, ele olha a imagem, ele volta atrás da decisão e pro azar do Sávio Pereira Sampaio sai o gol. Eu posso te falar? Complica ainda mais a situação dele. Hoje a arbitragem mais importante tem que estar no VAR. Porque os caras entram pro campo e falam assim, vou deixar acontecer tudo, qualquer coisa o VAR me chama. Se botar a gente lá para apitar, a gente está tranquilo. Eu tenho uma outra questão. Falta clara no Cebolinha. Imagina que o Arias chute, o Matheus Cunha espalme para escanteio, no escanteio o gol do Fluminense. Não tem como o VAR chamar. E é uma falta nítida, clara, 2 passos da área, que o árbitro, a 2 passos da jogada, não dá a falta. Ele volta atrás da decisão, ele olha a imagem e volta atrás. Ele estava muito perto da imagem. Esse é erro claro, aqui, né, unânime aqui para o Raed e para o Pedrinho, nesse gol anulado, então, do Fluminense. Seria o gol do Arias. A gente tem também agora o gol anulado do Flamengo. Isso é urgente, cara. A CBF não é um fundo de investimento para acabar cada ano com mais dinheiro, e sim para reverter o dinheiro para a melhoria dos seus campeonatos. E uma das melhorias é a questão da arbitragem. Então, que os árbitros sejam remunerados, sejam treinados, tenham um dia a dia como se fosse dos atletas e profissionaliza, cara. Esse é o gol do Flamengo anulado. O Gabigol faz ali o gol, mas aí o VAR vai chamar o Sávio Pereira Sampaio. Uma falta, então, do Pablo, que tinha entrado no segundo tempo, para cima do Cano. Raed, falta?
Eu acho que o movimento do Pablo foi faltoso, sim. O Cano coloca o braço para trás para fazer a proteção, né? Tentar marcar o espaço, o Pablo dá um empurrão e tira o Cano da jogada. Também acho que foi falta. Eu só não acho que o árbitro de vídeo ou o árbitro de campo, eles precisem esperar a jogada acabar para que você consiga identificar alguma possível falta. Também é um lance simples de ser marcado, sabe? É uma disputa por território que um jogador com as mãos nas costas do outro tira o jogador da disputa de bola. É fácil ser marcado, é só você estar atento ao jogo, mas parece que os árbitros hoje, eles, além de não estarem preocupados com o que acontece em campo, eles não sabem o que acontece na disputa do jogo. Mas o que me assusta é que, assim, é lógico que com a imagem, de repente, ele vai ter diversos ângulos, mas ele está ali, bem posicionado, e ele tem um ingrediente a mais, que é a temperatura, pô. Ele está sentindo ali, ele sabe a intensidade com que foi aplicada. Na TV, a gente não sabe a intensidade, a gente vê o movimento. Né? Existe o movimento do Pablo e o movimento te caracteriza como, realmente, o Pablo empurrou. Só que, assim, se eu sentir o teu movimento nas costas, eu posso fazer um movimento já de me projetar. Não necessariamente foi falta. Eu só quero falar que ali no jogo ele tem a real intensidade do empurrão do Pablo. Não estou falando que foi ou não foi, estou falando que ele tem a real intensidade. A gente está vendo de novo, Pedrinho, o lance. Primeiro gol, né? O Gabigol sai Porque olha como é reta final confuso, do a gente jogo. tem algumas imagens. A imagem que é de trás, parece que o contato é bem frágil do Pablo. Essa aí já parece que é faltosa. Por isso que ele no campo, ele tinha que tirar essa conclusão. Ele vai ao vídeo, ele marca a falta e anula o gol. A gente vai entrar no terceiro lance de VAR do jogo, que é o lance da expulsão do Luiz Araújo. Essa jogada do Pablo, né, com o Cano, o que mais me espanta, e aí voltando ao nível da arbitragem brasileira, hoje é o Sávio Pereira Sampaio, mas assim, sinceramente, poderia ser qualquer um. Como no Poderia ser qualquer Palmeiras e Flamengo, pênalti no Everton Ribeiro que não foi dado. Poderia ser qualquer um. O critério usado dentro do jogo, falta como essa que ele vai ao vídeo para olhar, né, do Pablo em cima do Cano, ele deu várias no jogo. Várias. Então o critério hoje dentro de campo E com Mudou cartão. o tempo inteiro. Por exemplo, a expulsão do Luiz Araújo no lance contra o Marcelo de força excessiva. Teve um lance no primeiro tempo, a gente está vendo inclusive, teve um lance no primeiro tempo muito parecido do Lima no Felipe Luiz. Aliás, só um parêntese, que privilégio a gente tem em ver Marcelo e Felipe Luiz atuando nos nossos gramados. E só o contexto do lance, é isso que eu falo, o contexto do lance diz muito para ele, porque é uma caneta, e uma caneta, com muito respeito ao Luiz Araújo, uma caneta assim, muito acima da média do Marcelo, então ele reage rápido para dar um pontapé. Isso aí já caracteriza, entendeu? Aí ele não dá, ele dá um amarelo, ele vai no VAR, só que ele está de frente de novo pro lance. Qual foi a conclusão que ele tirou? É porque o pé do Marcelo ficou preso? Aí ele, torceu o pé do Marcelo no chão. Não é isso, não. Ele dá a pancada aqui porque tomou a caneta. É simples, cara. Então é expulsão na hora. E ele demorou, cara. A analisar esse lance, ficou parado um tempo. E o Marcelo, você vai perceber o movimento. Olha, ele reage para dar o pontapé, ó. A caneta é desmoralizante, né? O Marcelo é um cara que tem uma técnica danada. O Marcelo sai rindo na jogada, inclusive. O pessoal lá no ge.globo/Fluminense, você vai olhar até a matéria da caneta, do riso e da pancada. O Marcelo sai machucado do jogo. Falta como essa, que pra mim é pra expulsão. Não é difícil de analisar dentro do campo. O problema do jogo inteiro, tanto na falta não marcada em cima do Cano, falta do Pablo, que saiu o gol do Flamengo, nessa entrada é o critério. A arbitragem hoje no Maracanã ela é desastrosa. Ela, junto com os jogadores e com o gramado, ela acabou com o jogo. A gente teve pouquíssimo futebol, a gente tem pouquíssima análise de futebol, porque o jogo hoje foi mastigado pelo Sávio Pereira Sampaio e tentou ser salvo pela arbitragem de vídeo. O vídeo estava ali hoje para salvar o Sávio Pereira Sampaio. E, infelizmente, hoje a gente está falando disso do Clássico, mas isso virou praxe do futebol brasileiro. Toda rodada a gente tem um jogo que é manchado pela arbitragem. Pelo menos um jogo, Raed. A arbitragem no cenário brasileiro, o Pedrinho fala em profissionalização, eu acredito que tem que ter uma diretriz da CBF, pelo menos assim, você tem que preservar quem quer jogar bola, você tem que preservar o jogo. Se tiver qualquer uma disputa que não seja bola, você tem que penalizar, você tem que dar falta, você tem que dar amarelo, você tem que dar vermelho. A questão não é nem só isso, Rádio. Eu não vou falar o nome do árbitro para preservá-lo. Eu ia para academia, o árbitro estava treinando lá, correndo na esteira, pô. Porque tem que treinar por conta própria. Por conta própria. Então a questão do árbitro não é nem condicionamento físico, não. São as dinâmicas que são muito variáveis de um jogo de futebol.
Então, se ele está de folga, ele tem que estar lá na Granja Comari fazendo algum tipo de jogo amistoso para acontecer diversos episódios. E ali ele vai para cima, vê os vídeos, vê o que aconteceu, reflete. Porque o jogo muda muito. Por isso que as regras vão mudando, porque uma hora a bola bate assim, bate assado, bate na mão aqui, e você vai mudando a dinâmica. Então ele tem que estar frequentemente fazendo jogos. A maior preparação para o árbitro, além da revisão dos jogos que ele faz, é a prática diária de outros jogos junto com o condicionamento físico. Não adianta ele fazer esse jogo, aí amanhã ele dá uma descansada, aí na terça ele faz uma corrida na esteira e quarta ele vai apitar outro jogo importante. Não, porque assim, você pode inclusive você ter a dinâmica e o preparo físico para estar do lado do lance, mas se você não tiver a interpretação do que aconteceu naquele lance... Porque quanto mais lances ele participar, mais ele corrigir, mais ele vai estar com conteúdo cheio de diversas alternativas que acontecem no jogo e repetições que ele vai ter muito mais confiança para dar ali, confirmar, estar mais próximo. E tem mais, tá? Tem mais. Essas são as polêmicas que tiveram a interferência do VAR. A gente tem o pedido do time do Flamengo inteiro no momento, a torcida do Flamengo também cobrando aos 35 do primeiro tempo uma carga do Felipe Melo na área, em cima do Arrascaeta, um pedido de pênalti. E o Fluminense também reclama no segundo tempo de uma mão na bola do Gerson na segunda etapa. Então, são vários, os pedidos são vários. Os pênaltis tiveram alguma dúvida, Pedrinho? Tanto no caso do Gerson, né, com a mão, e o caso do Felipe Melo, esse muito reclamado. O do Gerson eu estava vindo para cá, eu não consegui ver, Igor. Agora, Eu vi. O do Felipe, eu acho que ele usa uma força, mas é interpretativo. É isso que eu estou falando do lance da mudança de critério da arbitragem. O árbitro de vídeo chamou para dar uma falta do Pablo em um lance de posicionamento, que um tenta se posicionar ali para pegar a bola e tem um toque atrás na disputa de bola. No lance do Arrascaeta, o árbitro de vídeo não chamou para marcar o pênalti. No lance do Pablo, com o Cano, o árbitro de vídeo chamou para anular o gol do Flamengo. Então, há uma mudança de critério na avaliação de lances similares na mesma partida. E eu tenho a opinião de que a arbitragem hoje, ela entra escorada no VAR. Mas esse gol tem alguns componentes táticos, né? No gol que sai do Fluminense, mesmo sendo a falta, que a linha defensiva ela vai negociando o espaço, que tem que fazer isso mesmo, né? No linguajar mais acadêmico, ela vai temporizando, que é você vai negociando, mas tem um limite ali que é o que você sai para dar o bote, que foi exatamente no momento que o Arias chuta. No momento que o Arias chuta, o Léo ainda está recuando. Ali ele já pode pressionar um pouquinho mais, porque eles vão negociando, porque está vindo praticamente um passando pelas costas do Felipe Luiz. Se ele dá o bote aqui, lá atrás já o Arias poderia driblar e aí ia fazer superioridade numérica. Por isso que ele tem que negociar o espaço. Mas na hora da finalização já próxima intermediária, não tem mais negociação. Ele encurta para não ter a batida. Ele não faz isso. Essa é uma defesa do Matheus no finalzinho do jogo com os pés. Mas a questão da arbitragem, Pedrinho, Raed, para mim a arbitragem do futebol brasileiro ela ainda é covarde, cara. Porque se a falta, pedido de falta, do Felipe Melo em cima do Arrascaeta e o toque de mão do Gerson na jogada do Cano, os dois dentro da área, pega as duas jogadas, coloca no meio do campo, pode jogar 150 vezes, 150 jogadas vão ser marcadas falta, ou mão do Gerson ou falta do Felipe Melo em cima do Arrascaeta. Então, o critério no futebol brasileiro, ele depende muito do humor da arbitragem, do que o VAR está olhando lá em cima e não está olhando, e acaba com o jogo, acaba para o Flamengo, acaba para o Fluminense, e fica aí um clássico que tem tudo para ser um jogaço, porque tecnicamente Flamengo e Fluminense são um dos melhores times do futebol brasileiro hoje. Mas pode botar muita coisa na conta do gramado também, Igor. Pode botar. Ô, Pedrinho, a gente tentando ver um pouquinho de análise, pelo menos aqueles 20, 25 minutos do primeiro tempo, até ali, porque depois achei que o Sávio estava tão pilhado quanto os jogadores. Tão pilhado quanto os jogadores do Flamengo, do Fluminense no primeiro tempo, e a partir dali ficou assim o jogo inteiro. O Flamengo conseguiu anular um pouquinho o Fluminense no primeiro tempo, no início, aquela marcação-pressão em cima. O Raed tem, inclusive, essa análise aqui, né, Raed, sobre essa pressão do Flamengo. Vamos mostrar como é que foi esse início de jogo. Vamos lá. No início de jogo, o Flamengo colocou 4, 5 jogadores para evitar que o Fluminense conseguisse sair e os jogadores fazendo uma média distância, bloqueando a saída de bola do Fluminense, tá? E indicando para os jogadores do Fluminense essa bola pelo lado do campo. Eles estavam fechando ali o corredor central para que o Fluminense sempre jogue a bola para o lado do campo até que o time consiga se reposicionar, tá? Desculpa, o Arrascaeta não vem nessa posição. Vamos lá. Aqui, ó, como o Arrascaeta já fecha aqui o espaço desse passe no meio, o Everton está fechando o Marcelo, o Cebolinha vai marcar aqui. Então o Flamengo conseguiu neutralizar essa bola por dentro do Fluminense e sempre indicando para o Fluminense para ele jogar pelo lado do campo. Quando a bola entrava no lado, o Flamengo se reposicionava
até que o Fluminense não tinha mais por onde sair e o Flamengo conseguia recuperar essa bola. Como é que isso aí mudou do primeiro tempo para o segundo tempo? Aí, como o Flamengo consegue recuperar a bola próximo do gol adversário. Como é que isso mudou do primeiro tempo para o segundo tempo? O Fernando Diniz fez uma mudança drástica no time. Tirou um dos volantes, o Martinelli, e botou um atacante, o Lelê. Olha como o Fluminense muda a dinâmica da saída. O Flamengo tá igual, tá posicionado para indicar pro Fluminense para não sair por dentro. Mas olha quem faz essa bola, olha quem chega para essa bola, trazendo a marcação, inclusive, do zagueiro que está acompanhando ele. É o Cano. O Cano baixa a linha, com isso puxa o Léo Pereira e o Fluminense consegue, com 2 toques, sair de uma marcação-pressão do Flamengo. Essa aí foi a tônica do segundo tempo. O Fluminense com um atacante de referência, o Lelê, dando possibilidades do Cano baixar e tirar essa marcação-pressão do Flamengo com 2 toques na bola desde o sistema defensivo. Pedrinho, essa ideia do Flamengo, dessa marcação-pressão, isso impacta no segundo tempo? Porque a gente viu que no primeiro tempo o Flamengo tinha gás para fazer, o Flamengo tinha físico para fazer. O segundo tempo, o São Paulo, inclusive, é perguntado na coletiva se fisicamente o Flamengo desceu de nível e ajudou isso, o Fluminense, a tomar esse campo ofensivo. Tem relação? Eu acho que é meio a meio. Se a gente olhar a primeira análise ali do Raed, tem alguns componentes do Fluminense que, se eles tivessem um comportamento diferente, ele já tinha saído. Na primeira ali que o Flamengo consegue pressionar, o Felipe Melo está muito perto do, não sei se é o próprio Martinelli, e aí o Gabigol marca 2. Se o Felipe Melo está aqui, o Martinelli está aqui. Aí o Gabi está aqui, o Gabi marca 2. Se o Felipe Melo abre mais na linha, o percurso já é maior. O Gabi já não consegue dividir. Se a bola chega no Felipe Melo, até o Gabi fazer esse trajeto, o Felipe Melo consegue a condução. Quando o Felipe Melo conduz, o Arrascaeta vai ter que largar o dele e vai ter que pressionar. E aí você vai gerando os espaços. Eu acho que o Fluminense, além desse espaço muito curto que ele trabalha ali, e isso facilita que um jogador marque 2, poderia espalhar um pouquinho, tem um posicionamento corporal. O lance que o Fábio dá o passe aqui, que o Gabi intercepta, a bola bate no pé dele, o Fábio recebe já virado para cá. Então, assim, o André está aqui. Ele não vai ter tempo de fazer esse giro. Se ele está aqui assim e percebe o Gabigol aqui, ele já recebe girando para cá e dá o passe no André. Como ele já está para cá, ele é obrigado a dar o passe aqui. Então, como é uma zona muito arriscada, você tem que estar praticamente sendo cirúrgico naqueles tópicos. Posicionamento corporal, distância entre os jogadores. Quando isso não acontece, o Flamengo induzindo para que o jogo aconteça pelo lado, que é mais fácil de pressionar, porque o campo acaba, ele consegue, além de botar muitas vezes igualdade numérica, ele consegue muitas vezes bloquear a saída do Fluminense. O Flamengo hoje não teve o Ayrton Lucas, né, que é um lateral de perfil completamente diferente do Felipe Luiz. O que isso interferiu no jogo do Flamengo? Tanto na parte ofensiva, que o Felipe sobe muito menos do que o Ayrton, jogou como característica. Com o Cebolinha lá, né? E o Cebolinha jogou espetáculo. Precisa de um lateral mais construtor. E até segurou muito o Samuel no primeiro tempo, né? O Samuel estava preocupado com o Cebolinha, não subiu tanto. O Samuel também tem uma característica de subida. Tanto o lado, né, do Felipe Luiz quanto do Marcelo. O Marcelo era dúvida, num certo momento, se ia para o Fla-Flu ou não, pela condição física, sai do jogo machucado, inclusive vai ser avaliado. Mas esse exercício das laterais esquerdas, tanto de um lado quanto do outro, porque o Flamengo parece, Raed, que deu a ideia de jogar nas costas do Marcelo. No primeiro tempo, mais de uma vez, né? 1, 2, 3 seguidas, o Marcelo saía, era a bola longa no Wesley, que hoje subiu demais. Era tudo meio que pensado do Sampaoli? Sim, até porque o Sampaoli já tem, há algum tempo, o Sampaoli faz com que o lateral direito seja uma espécie de ponta direita. Quando ele tem o Ayrton Lucas, ele consegue até variar esse terceiro zagueiro, né? Esse construtor, que seria que foi o Felipe Luiz hoje, ajudando na construção junto dos 2 zagueiros. E com o Ayrton Lucas, ele consegue até espetar o Ayrton um pouco também pelo lado do campo e aí faz uma dinâmica ali por dentro com 2 zagueiros e os volantes ali para fazer a saída de bola. Mas o Flamengo buscou bastante a bola longa para o Wesley no espaço deixado entre o Arias e o Marcelo. É uma zona neutra do campo, uma zona morta do campo, ali do lado esquerdo do Fluminense, entre o meio e a defesa, que o time está tentando marcar a pressão do Flamengo e o Flamengo conseguia fazer essa bola longa para o Wesley. Não conseguiu o gol a partir dessa jogada, mas conseguiu diversas vezes no primeiro tempo tirar uma pressão do Fluminense com essa bola longa. No segundo tempo, o Fluminense ajustou isso, o Fernando Diniz ajustou esse posicionamento e o Flamengo não conseguiu sair com bola longa porque a marcação já estava um pouco mais encaixada e o Gabigol não tem como característica fazer o pivô. E aí ele botou o André, que é o menino da base, alto, pelo lado do campo, para receber essa bola longa, tentando fazer o pivô. Se tivesse o Bruno Henrique, talvez o Bruno Henrique fosse o nome. Se tivesse o Pedro, talvez o Pedro fosse o nome. Mas não tinha nenhum dos dois. O Flamengo ficou sem a bola longa
para sair da pressão do Fluminense no segundo tempo. O Pedro hoje não foi nem relacionado porque estava com problema físico, então não foi para a relação do jogo. Pergunta rápida para você. Você tem interesse em marketing digital? Criar um negócio na internet? Afiliado ou esses assuntos? Bom, se sim, eu tenho um convite para você. Daqui a pouco eu vou dar uma aula online onde eu mostro a minha estratégia de marketing digital que me fez desde 2010 até hoje não ficar um único dia sem vender. Eu sei que parece incrível, sei que até parece mentira, mas na aula eu mostro a prova disso aí. Já são 10, 11 anos aí sem passar nenhum dia sem vender. Bom, falei 10, 11 anos, na verdade é uns 12 anos aí, só que antes disso eu não usava plataformas, então eu não consigo provar. Mas o que eu consigo provar é de 10 anos para cá, você vai ver na aula. Para isso eu uso um método e nessa aula eu vou mostrar qual que é esse método e como que você pode aplicar também. Essa aula é de graça e para você participar é só clicar aqui embaixo. Estou te esperando.